Bom, parece que já estamos online para você, né? Não vou falar com as paredes, mas para você que está vendo depois aí, né, da live ter acontecido, então vamos já começar a bater um papo. Eu estou aqui esperando os mamíferos entrarem para que a gente possa conversar, né, nessa quinta-feira, dia 3 de setembro, é isso? Tô correto? E a gente vai falar sobre essa questão de tributar o açúcar. O governo está com essa ideia para que as coisas aconteçam, para que eles promovam algum tipo de controle, né, sobre a obesidade, sobre o consumo de açúcar, e eu quero saber o que as pessoas pensam sobre isso. Né? Para ser bem sincero, eu não entendo como é que a gente não controla nem o agrotóxico que colocam na nossa comida, agora vai controlar o açúcar. Vai acabar dificultando isso. Mas venho aqui de coração aberto para entender o que pode acontecer. Ela é sempre a número um. Entendeu? Se isso aqui fosse um time de futebol e tivesse uma camisa, ela era o número um. Luciana Amaral, deusa da escola, chegando aqui para mais uma live. Que alegria, Pri. Como é que você tá, querida? Você tá bem? Tá preparada? Leu tudo que a gente resolveu falar sobre esse assunto? Eu já dei ali uma brifadazinha, as pessoas já me mandaram algumas ideias e eu tô aqui misturando todas elas. Luciana, chegando também. Vamos aguardar os outros mamíferos se posicionarem para que a gente possa começar a colocar esses pontos de vista, porque realmente é uma coisa polêmica, né? Essa questão do governo querer controlar o açúcar através de tributos. Eu não aguento mais tributos, né, gente? Eu, como gordo, eu quero poder comer em paz, porque as pessoas bebem, as pessoas fazem tudo. Opa, chegou aqui a diva da psicanálise. Vamos lá. Cadê a Joana? Visualizar, enviar... Ah, sim. Transmitir ao vivo com... Eu sempre fico achando que não vai dar certo. Eu não tenho, assim, não sou uma pessoa positiva no quesito online. E na vida eu sou, tá? Tô aqui com meu Hoje, cafezinho com adoçante. Cheguei sim. na hora certa. Você já entendeu, né? Que o negócio vai pegar pro teu lado. Vai ter que pagar mais se quiser botar açúcar de verdade no teu café, entendeu, Joana? Entendi. Entendi. Agora fiquei pensando assim, agora não em vez de tributar, né, coisas açucaradas, podia destributar, né, tornar mais baratas as comidas saudáveis, né? Mas isso ninguém pensa, né? Em Ah, vez da sim. gente Eu sair acho na que. xepa da feira, né? Não, eu tô até esperando as pessoas entrarem aqui para a gente falar mais a fundo nesse assunto, porque é uma coisa Uhum. polêmica. Você sabe que, em geral, as pautas elas são discutidas aqui. Eu não sei se é porque eu fiz também um vídeo ontem, mas as pessoas já estão dando a sua opinião sobre o assunto. Então eu acho que não Eu ontem vi, sobre esse eu assunto. dei uma, eu dei uma Você deu uma checada antes olhada? que eu dei, fiz o dever de E, casa. e é muito interessante realmente as pessoas terem um olhar sobre isso, né? Porque o que a gente come é uma coisa que não tem sido vista durante anos. Inclusive, a gente não sabe nem o que tem em algumas comidas que a gente come, a questão dos rótulos nos alimentos. Tem muitas coisas que a gente pode conversar e entender o que acontece na prática. Você concorda, Joana? Concordo, até porque você tem toda uma relação, uma dimensão política, né, da comida. Agora, Sim, então, na pandemia, você poder ajudar os pequenos produtores ou o comércio local, isso é uma maneira da economia, né, continuar pulsante. Enfim, sim. fora um bando de porcaria que não tem nada de nutriente, né, mas só conservantes. Enfim, eu acho que é uma discussão complexa, Edu, que deriva para Isso. muitas questões igualmente importantes, mas aqui na live da gente, eu vou sempre ressaltar, vou sempre botar em destaque esse viés moralizante, de poder, de exclusão, de, ó, né, colocar para longe tudo aquilo que é Sim. considerado ameaçador. E a gente entende, acho que Que essa o altura do gordo tá campeonato, nisso, depois de né? dois meses de live, né, que, É. que, que, que gordos são vistos como ameaça, né? São vistos como Olha. os degenerados, digamos assim. Você sabe, Joana, que eu, na posição do gordo, eu não conseguia acreditar. Quando as pessoas me falavam isso antigamente, eu fazia assim, Hum. ah, tá, eu fingia que eu estava entendendo, mas eu realmente não. É tão estúpido, né, que eu não conseguia realmente acreditar. Ou achava assim que era uma pessoa que morava. Gente, será que eu tô sozinha na live? Não, não, agora Edu, voltou. você tá aí? Tô aqui, você tá aí? Tá me vendo? Tô vendo. Achei que eu tava solita. Tu Não, não congelou entendi o que tudo. aconteceu. Pois é.
Agora, Internet. você sabe que antes da gente começar aqui a entrar nesse assunto, Aham. a gente recebeu aqui umas mensagens de umas pessoas, que eu vou até ler aqui a primeira. A esposa do Hugh Jackman também é gorda e o ator sofre, já falou que o casamento dele teve problemas por isso. Na verdade, ela é uma mulher mais velha também. Aí são muitas questões, né? Ah, aí muita exclusão, né? Muitos grupos São muitos de grupos, não é mensagem. verdade? Que coisa interessante, hein, Joana? Agora sempre sendo mulher, né? Impressionante, né? As É, mulheres são sempre reféns dos seus corpos, né? Da passagem do sim, tempo, enfim, já que a gente está falando de uma relação, em última análise, de dominação, de poder, relação política, a gente tem que ter sempre, toda vez que tem uma tensão, né, quando tem um sim. desconforto, um grupo, qualquer que seja ele, muito oprimido, e um outro com uma posição assim, muito acachapante, muito normatizadora e normalizadora para dizer você está errado, você não pode ser assim, né? Se enquadre, você é um desviante. Aí isso já acende, já liga o alarme para a gente saber que tem toda uma dinâmica de poder envolvida. Alguém sai ganhando para alguém sair perdendo, em última análise. Isso. Como diria o bom Isso é Chibom, o de cima sobe e o de baixo desce, não é isso? isso aí. Isso aí. É. Agora, é muito impressionante, né? Tem um cantor sertanejo. Ô, Joel, como é que você tá, querido? Carol, Corpo Livre entrou também, as pessoas estão chegando. Marilda chegou, Joel chegou, 10 Minutos de Arte chegou, Beatriz chegou, Luciano chegou, Priscila, tá todo mundo aqui aos poucos fazendo coro para que a gente comece a iniciar sobre a tributação de impostos para o açúcar, né? Entrar dentro da gente. Vamos ver como é que. Daqui a pouco a gente começa essa discussão. Agora, tem um cantor sertanejo que também falou hoje. Oi, Gabi, tudo bom, querida? Um cantor sertanejo que falou que ele foi excluído da dança dos famosos por estar gordo. Você viu isso, Joana? Não, isso aí eu não tô a par, não. É Ah, porque isso eu aí. esqueci o nome do cantor, ele é super engraçado e ele tá sempre colocando piadas sobre o assunto, sabe? Ele Ah, gosta de é? levar. Mas foi É, excluído e aí, como? Ele não passou na seleção ou ele já estava e foi embora? Não não, entendi. ele foi, passou em toda a seleção, aí quando chegou no final, ele falou assim: olha, a gente vai optar por. Você não vai passar por causa da questão da obesidade. Falaram para a empresária dele. Aí ele falou: porra, eu tô aqui desde o início, sempre fui gordo, então Mas qual já é o teve tantas critério, né? outras pessoas gordas, estranho, né? O Léo E Jaime, por exemplo, dançando. ganhou. Exatamente, bem lembrada. Você botou, inclusive, né, ele fazendo aula de balé, enfim, eu não lembrava, mas assim, mas eu acho que, não sei se Fabiana Carla ou outras pessoas, bom, enfim, me causa espécie, para usar um termo bem datado, essa decisão da produção do programa. Mas, enfim, eu acho assim, é uma questão de, como é que eu posso dizer? É mais um prejuízo, né, Edu? Em que Mais um sentido? prejuízo. Ué, você não. Se a gente está falando de novo, olha eu aqui puxando a pauta dos direitos humanos, de uma relação de desigualdade social, se você passa numa seleção, né, para um reality, ou, enfim, ou para um emprego, uma empresa, e se o que é dito, perdão, para você é que você não vai, não é porque você não dança bem, que deve ser o balizador para entrar ou não, não sei quais são os critérios, né? Dançar minimamente, ter alguma. Mas é porque você é gordo, tem alguma coisa É. errada, né? Sabe o que eu Você. acho que acontece? Às vezes na edição que entrou porque, né, em cinema é assim, às vezes fala assim, ah, não, já tem O uma cota. ruiva. É, Então assim, o de repente cota. já tinha um gordo, ou uma mulher gorda, aí ele era o gordo, entendeu? Já tinha uma atriz gorda que eles queriam. Aí outro gordo não tem nada a ver. Talvez seja isso, eu não sei Mas qual é aí o é critério cota das para pessoas. compor, né? Aí é É cota para cota, mas compor. hoje em dia você vai ao Dinheiro. cinema, tem a cadeira do gordo, eles acham que eles vão resolver as coisas assim, né? E assim, seria um por bairro. Tipo assim, o gordo do Largo do Machado vai aqui, agora você vai na Barra porque não tem uma cadeira para. Entendeu? Loucura cadeirante. Entendi que é um mundo que não é feito para diferença. Certamente entendi. Exatamente. Olha, a Marília entrou, a Lufran Marília, entrou, querida. Marília é uma a amiga Carla querida. entrou, Psicanalista. Mari Consoli entrou, Fábio Neri entrou, as pessoas vão entrando e a vida vai seguindo, sabe? O que a gente está querendo propor de conversar com as pessoas hoje, e agora eu vou começar a abrir aqui a nossa pauta de hoje, é sobre essa questão do governo Beijo, tributar Maricota. impostos. Oi? Eu tive que mandar um beijo especial, minha amiga mais intelectualmente mais fodástica. Não vou nem fazer Entendi. cerimônia. Ela Sei. é uma psicanalista, essa é uma psicanalista foda, Edu. Essa Que é maravilha, hein? comigo.
Mas vamos lá, psicanalistas... super militante resistente. O que eu estava falando sobre essa questão da tributação, né, de impostos para consumir o açúcar. O governo está colocando isso como uma forma de colocar um limite no consumo de açúcar, né? Algumas pessoas aqui já falaram coisas positivas e outras coisas não positivas. E eu queria ouvir de prima a sua opinião e queria convidar todo mundo que está aqui. Vamos falando o que vocês acham sobre isso, né? Seria mais ou menos o que foi feito com o cigarro, não é isso, Joana? Exatamente. E é até bom ser lembrado do cigarro, porque então a gente está no âmbito das coisas proibidas, né? A questão que fica, ou melhor, a premissa da qual a gente deve partir. Comida é uma droga? Comer é do mal? Se a gente entende o gordo como um degenerado, como um desviante, como alguém que foge à norma, então você coíbe, é isso? Eu já fiquei imaginando mil coisas, né? Eu já falei, gente, vai ter então produto açucarado do mercado negro. Você não... De fato, você... Claro, né? Kit Kat no Mercado Livre, não sei. Alguma coisa... A gente sabe que não é por aí. E isso não é uma estratégia... Estou falando meramente, veja bem, em termos de saúde pública, da eficiência, né? Disso em termos de campanha para ensinar... Vamos acreditar que haja uma boa fé nisso, né? Enfim, vamos entender que fazer terrorismo para coibir qualquer coisa, mudar hábitos, tornar as pessoas mais saudáveis, historicamente é uma tragédia, em termos, não tem nada de eficiente. Agora, certamente é um dispositivo de poder, não tem a menor dúvida. Marília está aqui lembrando, estou falando que a Marília é cabeçuda, mas a Marília lembrou que o Zizek é uma substância tóxica. Exatamente, Marília. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né, Marina? O corpo é capital, então você vai regular. Você vai regular isso. Né? Você não vai baratear, como a gente dizia, o preço das coisas. Pelo contrário, você coíbe. Né? Você sabe que a Vanessa do Carmo, ela mandou a seguinte pergunta aqui pra gente. Vocês não acham que falta uma educação alimentar? Porque a gente vive num país onde a gente não tem exatamente clareza se o alface que a gente está comendo tem agrotóxico. Então, assim, por que proibir o açúcar? Né? Eu até fiz uma meme que era o seguinte, tanta gente chata para você cortar e você vai cortar o carboidrato. Seria mais ou menos a mesma coisa, né? Você está entendendo? Estou entendendo que é um viés político, mas que, em vez de se estender, digamos assim, né, ser canalizado para uma discussão que poderia ser muito produtiva, você cria toda essa mentalidade, uma cultura do risco, da criminalização da gordura, do alijamento, né, de uma determinada classe de sujeitos, como a gente lembra aqui. Claro, Maricota, vai ser, é isso que a Marília está aqui corroborando com o que eu estou... E ter o apoio da Marília aqui já dá um upgrade nessa live. Enfim, eu acho o seguinte, Edu, né, uma discussão séria no âmbito da saúde, portanto, que pense políticas públicas eficientes, você vai pensar no âmbito da prevenção, do cuidado, da reeducação alimentar, que é o que alguém falou aqui. Né? Agora, se você coíbe, isso aí é você colocar... você ter a garantia de que você vai criar um mercado paralelo. E se você cria automaticamente um mercado paralelo, é claro que você vai inflacionar ainda mais. Então, você tem dois eixos. Não só você continua criminalizando alguma coisa que deveria ser melhor explicitado, né? Sim. E não um tabu. O que eu estou chamando melhor explicitado é a gente repensar. É importante a gente lembrar que o Brasil, até 20 anos atrás, era um país de desnutridos. Então, assim, a fome é um tabu e agora migramos para um país onde a gordura é um tabu. De qualquer maneira, temos um interdito aí. Então, porque aí você, na verdade... da educação e ainda por cima estamos criando mais um elemento para ter uma cultura do risco aí, né? Onde você coíbe imaginando que aí você tem a solução do problema. Como a gente sabe que não... Né? Você só cria um mercado paralelo para a venda com preços abusivos, aí tem toda uma outra discussão. Mas, enfim, a ideia de que é do mal, né? Que você moraliza, então tira de cena. Enfim, o que eu estava dizendo é que, assim, a milícia do açúcar e que a Vanessa aqui falou, né? Você, na verdade, não educa e não desenvolve um ponto de vista. Você resolve proibindo, né? E tem mais, Edu. E ainda infantiliza, ouso dizer, quer dizer, porque você não educa, você não cria um pensamento crítico, você não estimula, claro, exatamente, Marília, você estigmatiza, é degradado, né? Vira pária. E você também não desenvolve, o que eu estava falando, um pensamento crítico.
deixa eu ver como é que eu posso fazer melhores escolhas alimentares. Por exemplo, isso é você investir numa dimensão crítica. Quer dizer, que a gente sabe que é tudo que esse governo, né? Isso aí é chover no molhado, né? Você está, pelo contrário, nessa arquitetura da destruição, você está eliminando o pensamento crítico desse país. E é isso, quer dizer, aí você, em tese, ainda tem um viés assistencialista, né? E se eu entendo que esse sujeito não pode fazer uma boa escolha por ele mesmo, o Estado entra, a tributação é isso, com essa função de coibição. E aí você tira aliás, você tira tudo, né? Do livre-arbítrio ao pensamento crítico, você aliena esse sujeito, você trata feito, e aí literalmente alienado, né? Como no sentido original, de encarcerar, de ser um incapaz, do cara não ter autonomia. Quer dizer, olha o problemão. Olha aí, só aqui acho que já se tem umas 5 derivações de você tributar, né, um determinado tipo de alimento. Agora, aí você acha que a questão do gordo ser proibido, oficialmente ser gordo pagado... é criminoso, né? Edu. O gordo é transgressão. Na hora que você normatiza, o que você está dizendo é o seguinte, que você está alijando, você está pegando uma determinada classe de sujeitos que você entende que seja transgressor, e você tira, né, entre aspas, elimina, maquia o problema, coibindo o uso daquilo que você entende que seja perigoso. Só que a gente sabe que isso não trata nada, né? Isso não é só trata um sintoma. Nada. Isso aí é só um sintoma. Tá maquiando. Mas você não acha que as pessoas comerem melhor, nem ter uma relação mais saudável, né, com a alimentação. Pelo contrário, ainda vai encarecer ainda mais. Opa! Não tem a menor dúvida que você vai criar um mercado negro. Oi, Joana, eu estava perguntando para você se você acredita que seja uma questão direta com o gordo ou é uma questão que não é direta, mas que acaba acontecendo. Não, acho que não é uma questão direta com o gordo. Eu acho que é uma questão mais ampla, que tem a ver com todo um nicho de consumo, aquela nossa, né, toda uma indústria, que é essa indústria do wellness, do culto ao corpo, uma indústria que eu digo e repito toda semana aqui, que só não lucra mais do que a indústria armamentista e, sobretudo, o lobby dos laboratórios, a indústria farmacêutica. Esse aí não tem a menor dúvida que vai chancelar essa tributação, é claro, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer com um bando de sujeitos ansiosos que não tem autonomia nem para escolher o que vão comer? Você tem alguma dúvida que vai aumentar o número de drogas no mercado? Eu não tenho. Joana, a Pri colocou assim, fica muito difícil com 6 Kit Kats por R$10 nas Americanas. Isso é maravilhoso, né? Então vai começar a estocar, né? Vai estocar, exatamente. Você vai cozer. Que nem aquela questão dos importados nos anos 80, né? Quem vinha de fora trazia um troço, enfim. Marília, é isso mesmo. Não, e é um negócio, é de uma estupidez, né? Então, em vez de você abrir livre mercado, abre a concorrência, você fecha e vai criar entre aspas, tá, gente? Um tráfico, porque é puro dispositivo de poder. E aí, quem é que vai, em vez de ensinar? De novo, vamos repetir aqui. Em vez de você viabilizar o acesso, lembra que no início, para quem não estava aqui no início da live, ao consumo de orgânicos, de produtos, né, com menos agora eu acabei com a minha carreira de 20 anos. Acabou, agora, eu amei. Agora acabou. Amei. Eu vou fazer camiseta Joana igual a menos. Pra gente vender aqui Joana a tributação da sua... Menos. O que a Joana acha da tributação da sua... Menos para o governo. Enfim, é uma tragédia. É uma tragédia. É isso. Menos tragédia. Porque não dá, Edu. É um assunto que dá pano para manga, e as pessoas não vão comer melhor, tem a menor dúvida. Agora, teve uma pessoa que falou assim, vocês sempre reclamam de tudo. Não seria legal controlar o açúcar como eles fazem com o cigarro? Eu acho que as pessoas muitas vezes... Seria legal. É óbvio que seria legal. Mas não proibindo, educando as pessoas. Exatamente. Claro. A questão da educação sexual, né? Que é a questão do aborto. Você proíbe o aborto. Você não tira a cartilha. Você cria mais cartilhas. Você não diz que é uma madeira de piroca. Né? Exatamente. Enfim, e nessa esteira, milhões de outras coisas. Né? Uma loucura, gente. Aí olha só. Outra pergunta aqui. Aí já entrando na parada da gordofobia, né? Como é que pintou a ideia de fazer a live de vocês? Eu achei interessante essa pergunta,
O que eu acho é o seguinte, né? Quando eu formei esse canal aqui, eu tinha muito interesse de falar sobre uma questão que era difícil, que era um tabu. Não era falado na minha casa sobre ser gordo. Isso era um troço muito distante do diálogo, entendeu? Então aquilo ali era visto como uma coisa errada, como uma coisa que não podia ser dita. E como eu disse em outros momentos, sempre que eu chegava nos lugares com a minha família, eu percebia que a minha família ficava um pouco se sentindo acusada pelos outros que queriam saber o que tinha de errado comigo. Então, o tempo foi passando, eu estou com 48 anos, e eu tinha muita vontade de criar um projeto artístico onde eu pudesse devolver para o mundo todas essas dúvidas, porque eu ficava imaginando que um moleque, que um garoto pequeno, que ainda tivesse criando seus arquétipos, ele não tivesse que passar por tantas dificuldades de expressão como eu passei. Então, eu criei esse produto aqui, que é a Dieta do Amor, um clube de autoaceitação estético-alimentar que eu criei para que essa sociedade discutisse o seu corpo e o que come, né? E quando eu fui na primeira semana, a Joana chegou, primeira ou segunda semana, não lembro, chegou e falou, poxa vida, Edu, eu quero participar desse negócio aí, eu acho que tem muita coisa para a gente dizer, um assunto interessante, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque você pega e mistura a psicanálise com a arte e dá realmente uma força. Eu acho que tudo que eu chego aqui com minha intuição, porque eu vou te falar uma coisa, Joana. Eu não gosto muito daqueles programas de sexo que aí a pessoa fala, eu tenho vontade de transar com anão e com vegetais. Posso? Aí a pessoa dá a opinião dela. Eu não acho isso legal, não. Eu acho que assim, é bacana eu dar a minha vivência aqui, mas também está apoiado dentro de um ponto de vista mais acadêmico, ou que tenha, enfim, alguma base em alguma coisa, para que a gente junto possa receber questões e devolver. Sabe? Então, essa live nasceu dessa união aí, da vontade da gente levar essa dobradinha de psicanálise com arte, né? O que você pensa sobre, Joana? Não, eu queria fazer uma parte e um aporte, as duas coisas. Eu acho o seguinte, eu acho que tem uma urgência, não tem a menor dúvida, né, de quando você tem um governo, né, como esse desgoverno, né, um governo dessa natureza, deletério, calhorda, etc., etc., você tem que criar espaços em vários níveis, né? Muito acadêmico, pouco acadêmico, espaços para ventilar ideias, espaços de interface da arte com outros campos de saber, como isso aqui. Mas eu acho que é urgente que a gente crie espaços para pensar, né? Que virou pensar certamente, dentro deste contexto, algo, no mínimo, para a gente dizer assim, no mínimo, um movimento de resistência, e algo que é oprimido e combatido, né, de forma acachapante. Então, assim, acho que essa é uma urgência da minha parte quando eu te faço o convite, né, porque a gente já se conhecia, já tinha dado aquela consultoria na peça do Gordinho e tal. Então, eu pensei, falei, bom, eu vou falar com os meus pares ou eu vou tentar me associar a alguém onde haja um espaço que eu considere mais democrático, extramuro academia, onde eu possa, com sorte, se a nossa parceria, né, e graças a Deus ela está sendo fértil, ter uma penetração, ter uma forma mais acessível de sensibilizar as pessoas, mas também dar uma provocada, né, nelas. Sim. No sentido de problematizar algo que, de repente, o sujeito vivenciava até então como um problema pessoal, como um incômodo, um entrave, algo que, né, empobrecia ali a vida deles, algo de preconceito, né, um mal-estar muito grande, né, esses olhares, como você falou, Edu, acusatórios, o fato das pessoas se arvorarem, né, se credenciarem a dizer o que você tem que comer, o que você tem que vestir, qual corpo você deve ter. Então, enfim, um espaço democrático, mas também divertido, alegre, que eu achei que fosse uma boa composição num momento, né, tão pesado, em tempos tão distópicos, tão sufocantes, e de destruição de tudo, sobretudo, né, tentativa do pensamento crítico. Então, achei que a gente podia fazer isso de uma maneira divertida e é o que eu acho que a gente tem, pelo menos, tentado fazer aqui. Exatamente. Né? Pensar criticamente, mas de uma maneira arejada. Sim. Você não acha que eles deveriam controlar os agrotóxicos dos alimentos? Já respondemos. Por que se controla tudo isso? Em outros países, o açúcar é controlado de que forma? O Elton perguntou. Você sabe dizer, Joana?
Depende do país, né? Se for um país onde eu digo, né? O Brasil copia em grande medida, você tem, acho que foi a Marília que citou aqui a questão da cultura do risco, né? Quando você identifica um risco, isso logo vira uma entidade em si, né? E na hora que isso vira uma entidade exterior ao sujeito, um risco a ser combatido, cria-se logo toda uma estratégias e uma organização, digamos assim, né? Social no sentido de combater aquilo que é externo ao sujeito. Por que eu estou chamando de externo ao sujeito? Se eu entendo, né, que eu, enquanto sujeito, não posso fazer escolhas saudáveis, escolhas razoáveis, mas que eu tenho que entrar numa guerra contra um inimigo que é o açúcar, por exemplo, e aí Sim. eu crio uma série, inclusive, de nomenclaturas, né? Sugar High, para mostrar que as crianças começam a abrir quadros, inclusive, né? De falta de atenção, ou alteração psiquiátrica, enfim, eu crio toda uma nomenclatura de dispositivos que vão me legitimar abrir, então, essa guerra. Esse é o modelo americano. Então, vamos combater o açúcar. E você tem outros modelos, a meu juízo, muito mais eficientes, como o modelo europeu, a meu juízo, onde você prioriza, aí sim, não sei se não chega a ser um trabalho educativo, mas na hora que você prioriza a comer, consumir coisas de produtores ali da sua aldeia, ou próximo, ou consumir coisas, né, do cara que tem a vendinha no seu bairro, ou não consumir em excesso, consumir aquilo, estou pensando na França, né, o que você vai comer hoje ou no máximo amanhã, você já tem uma estratégia interessante desse sujeito escolher. A começar, Edu, porque é próprio da sociedade de consumo você comprar, né, em excesso, com muita variedade. E isso já dá, né, isso já interfere nas nossas escolhas. Quando você tem um escopo mais reduzido, essas escolhas elas vão se dar de outra forma, tá? Quando você tem outros balizadores para fazer essa escolha. Quando eu conheço o cara, né, a procedência daquele alimento, quando eu sei do processo, isso vai me levar a não comer coisas tão industrializadas, processadas. Isto é uma coisa. Uma outra coisa que me vem como resposta, aí eu posso falar da Inglaterra, porque, enfim, fui durante muito tempo pesquisadora de uma multinacional. E que me deu o conhecimento de causa de saber que, por exemplo, na Inglaterra e no Canadá, sim, são países que têm um trabalho muito sólido, robusto, de educação alimentar nas escolas. Então, né, o que a gente tem seja socialização ali secundária, com os atores sociais, não só professores, mas os professores, digo, não só da escola, né, que essas crianças faziam alguma atividade esportiva, ou nos acampamentos, vários espaços onde isso é tratado, não criminalizado, veja bem, tratado. Então, no âmbito da educação. Então, acho que e outra, e onde você tem uma representatividade disso no Congresso, o que é bem interessante também. E quando eu falo representatividade, não é a bancada, né, do agronegócio. É você ter professores, né? Eu lembro que eu tinha colegas, psicanalistas professores, e que iam para o parlamento inglês discutir os efeitos nefastos, por exemplo, eu já falei isso aqui, né, do bullying, né, da gordofobia, da lipofobia, e pensar a alimentação das cantinas e das escolas a partir disso. Não a partir da indústria alimentícia, mas a partir do sofrimento psíquico. Então, assim, é um outro viés, são outras premissas, que fica aqui para a gente pensar. São outras. Agora, olha só, aí entrando nas perguntas que foram feitas já de outras lives, né? Como eu falei aqui, quem está chegando agora foi lembrar do caso do Hugh Jackman, que tem uma esposa que também é gorda. A palavra é essa, né? Porque às vezes a gente fala fora do padrão, não tem problema nenhum. O gordo não é um xingamento. O gordo é uma pessoa que está gorda. Ser, né? Pois é, então assim, não tem nada demais, não estou agredindo ninguém. Ela é uma mulher gorda e mais velha, então tem essa questão, foi a primeira pergunta que foi feita. Aí o Ezequiel mandou a seguinte pergunta, aqui da Barra da Tijuca. Eu sou magro e quero ajudar com a gordofobia, como eu faço? Seja sincero, eu achei isso interessante. Eu vou falar o que eu acho. Eu acho que a primeira coisa que uma pessoa magra deve fazer quando ela quer ajudar sobre o movimento do qual ela não pertence é ouvir mais do que falar. Porque muitas vezes, quando o magro quer ajudar, ele chega para ajudar com uma dieta, né? Ele chega para ajudar te dando um toque,
Outro dia mesmo, antes da pandemia, eu ouvi uma pessoa falando assim, poxa, eu estava pegando um avião, né? Aí ele falou, poxa vida, se eu morasse na Lagoa, eu ia estar sempre praticando exercício. Se eu morasse no Rio, porque ele devia ser de São Paulo, né? Aí ele, você que é bom, né? Se praticar exercício. Eu falei, eu tô bem do meu peso. Porque então, se você for morar na Lagoa, caminha lá também que pode te ajudar. Eu achei um desaforo, sabe? Então, assim, eu acho que uma pessoa que quer ajudar um movimento que está chegando, eu acho que ela pode começar ouvindo, para que a gente, inclusive, eu escutar também, né? Não é só uma via da mão de quem está vivendo a questão. É sempre uma troca, mas a partir da situação e do conflito de quem está passando por aquilo. Você concorda, Joana? Concordo, mas eu acho que também é importante marcar uma coisa que eu acho que foi dita, se eu não me engano, na live passada ou 2 lives atrás. Acho ótimo essa convocação que você faz para uma escuta atenta, sensível, já que não é uma realidade, né, desse sujeito, mas pelo menos é respeitosa. Mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que eu dizia, que tem, né, vindo à tona essa discussão muito em função do racismo, para a gente não cair nessa esparrela do lugar de fala, do mercado epistêmico, né? De só pode falar sobre qualquer coisa, pensar Não. criticamente, Eu se acabei de dizer sensibilizar, se é que tua é uma vivência. troca, é uma troca. Agora, se Não, realmente tanto que você você... falou isso não, mas eu É, acho que aqui para a audiência é sim, legal porque é pensar. muito, realmente a vida inteira eu tenho irmãos que são magros, né? E eles me davam a solução de uma questão que eles nunca, no qual não passam. Então, assim, até citei Aí, o exemplo da Fernanda Venturini, grande estrela do vôlei, falando assim, não, pois é, porque quem é gordo, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, uma pessoa que tem um metabolismo X metabolismo padrão, isso é maravilhoso. Você não pode falar que é só então você dar uma seguradinha na boca e fazer um exercício, porque isso é você realmente reduzir a vida de outra pessoa, a sua experiência. E a vida são múltiplas exatamente. experiências. Entendeu? Exatamente. A Então, sua assim, realidade psíquica. Isso aí. é tipo você chegar e falar assim: olha, eu fui, sei lá, em países que as pessoas usam burca. Eu olho para aquilo com uma. Eu não conheço, entendeu? Não dá para falar assim: ah, Não é mulherada, pra vamos julgar. embora. Tira a burca aí, vamos bater um papo de golpe. Não é assim. Então, assim, as coisas estão com diferentes experiências. Então, assim, é bacana que o início seja dado por quem vive o conflito. E depois eu acredito que uma sociedade inteira possa discutir o rumo das coisas, sabe? Agora, Edu, acho que tem uma coisa fundamental que está de pano de fundo sendo dita aí no seu discurso, né, na sua narrativa, Sim. que é a dificuldade que a gente tem, né, na atualidade, enfim, de enxergar o outro, né, de perceber a alteridade como algo radicalmente diferente da gente e ainda assim não perder a sensibilidade, a empatia, como você quiser, né? Essa dimensão autoritária, essa chamada, como dizem, né, os teóricos, essa outridade, qualquer nome pomposo que você queira dar. Isto é um dos efeitos, a meu juízo, tem vários, nefastos de uma cultura muito narcísica, de uma cultura de autocentramento, onde o corpo e a aparência são projetos individuais e morais. Então, o que eu estou querendo dizer com esse palavrório todo, né? Se eu consigo, que eu acho que isso, quando você faz, né, fala, eu acho um abuso, por que uma pessoa magra vai se autorizar, né, a dizer para outra pessoa como é que ela tem que se comportar, gerir o próprio corpo? Por isso, porque eu acho que isso é uma das formas de subjetivação, uma das formas da gente pensar na contemporaneidade, que é assim, né? Se eu consigo, você consegue, está tudo à disposição. Mas por que não faz? Por que não segurar? Toma um ansiolíticozinho, né? Sabe? Aqui Faz uma você vê que tanta coisa, né? Então, vira um Liso, problema moral e não uma sim, impossibilidade mais ampla. a Liso está Isso perguntando. desculpa, isso a gente pode acreditar a esse discurso, Sim, né? Do desempenho. Se você quiser, você consegue. Isso tira, Edu, isso cria um imaginário de muita intolerância. Então, mesmo quando você acha que você está sendo bem intencionado, você já está cagando regra, resumo da ópera. exatamente. A Lisa está perguntando por que é que o gordo precisa de ajuda. No caso aqui da pergunta, ele não está dizendo que o gordo precisa de ajuda, ele está perguntando como é que ele pode ajudar na questão da gordofobia, que eu acho que é um enfoque diferente, né? Porque ele está vendo aí um movimento acontecendo e ele quer saber como é que ele pode ajudar, não tendo ele lugar de fala, uma vez que ele é magro. Eu acho que é completamente diferente daquela coisa que a gente acabou de falar, que é você já chegar com uma solução para quem não te pediu ajuda. Né? Tem o cara que fala aqui, ó, quer ver? Estou farto de ir nos lugares e justificar o que eu vou comer.
Como assim? Perguntei para ele. Aí ele falou, eu pego um pedaço de pizza e falo que estou de dieta, mas que estou saindo naquele momento. Porque realmente o que acontece? Você pega a pizza e a pessoa já te olha e fala, porra, esse balufo não toma jeito. Mas ele É isso que ele... antecipa. É isso? Ele já É, antecipa, ele pega e antecipa. ele já Estou de antecipa dieta. porque segundo ele acha que vai ser melhor do que ele passar por um constrangimento. Eu não faço isso. Irá, né? É fato. Eu não faço isso. Neurose tem 95% de chance de sofrer isso mesmo. A Patrícia está dizendo aqui o contrário, que assim, que quando ela perde peso, ela fica exausta de chegar nos lugares e explicar como é que ela fez esse milagre. Ela gostaria apenas de chegar com o corpo dela e ficar e participar da reunião sem ter que fazer um simpósio moralista de que agora sim ela encontrou o equilíbrio, a felicidade. Eu achei isso muito legal que ela comentou. Mas é isso, né? Mesmo, vivencie, né? Mas é um grande projeto moral, né? Contemporâneo. Não tem muito, né, Patrícia? Porque é uma moeda de troca tão valiosa que dificilmente não será comentada. Isso é um valor. Um valor. Se é um valor, vai todo mundo apontar o dedo. Ainda que seja para reificar, para que a avaliação moral seja positivada, né? Seja positiva e reforce todo o seu esforço dentro desse imaginário, como a gente vinha falando aqui já. É um imaginário, é um protestantismo revisitado, né? Sim. Determinação. As pessoas querem essa fórmula, né? Porque o que ela fez? Então, dificilmente vai passar batido. Não vai. Mas eu acho que ela está querendo dizer aqui que o fato de... Porque as pessoas acham que falar que ela está magra é um elogio, né? É um elogio. Exatamente. E ela está dizendo apenas que ela gostaria de, se ela chegou à conclusão que ela quer perder o peso, 10 quilos, 20, 30, não importa, ela quer chegar nos lugares com o corpo dela e não ter que dar uma explicação. Eu achei muito interessante. Sabe, de ter que explicar que agora encontrou Jesus. Veja bem, para que isso não fosse um comentário, o meu comentário é só um comentário em cima disso, né? Disso que é uma situação comezinha, cotidiana, banal. A aparência não poderia ser, o corpo não poderia ocupar o lugar de centralidade que ele ocupa na cultura contemporânea, né? Na contemporaneidade, enfim. Então, aí você precisaria ter outros balizadores para avaliar moralmente uma pessoa. No caso, ela super elogiada, vai receber uma saraivada de comentários querendo saber, né, qual é a chave para o sucesso, porque isso é determinante das pessoas que são incluídas ou aquilo que vai determinar as excluídas. Então, não tem como. Isso assim, né, o elemento central que define a nossa cultura. A Liz Maia está dizendo o seguinte: infelizmente associam a perda de peso com beleza. Quando eu emagreço, logo dizem, nossa, como está linda. Emagreceu quanto? Eu acho maravilhoso com essa questão das redes sociais. Em 2018, eu fiz uma dieta, perdi 17 quilos. E aí as pessoas queriam saber por WhatsApp. Ela bota assim, KTS, KLS, ou seja, quantos quilos? Não estou aqui para isso, desculpa. KTS, isso não sabia não. Elas querem saber quantos quilos você perderam por WhatsApp, ou seja, é a grande falta de que fazer, né? Desculpa, eu não estou aqui para isso, não. Aí aqui também a Liso está dizendo, o que a Liso está dizendo? O mundo está tão cansativo com a intolerância das pessoas, que bom que tem gente disposta a mudar o mundo. Aí depois ela diz pelo amor de assim, Deus, sem utopia, que mundo é esse que a gente vai afirmar, né? Pelo amor de Deus. o magro está no pedestal, não precisa de ajuda, como se os magros não estivessem à beira de um ataque de nervos, por estar na moda alienante. Ser magro parece que não é tão simples também, né? Porque se manter magro é mais complicado ainda. Como se só a gente bonita fosse emagrecida. É muito complicado, né, Joana? Tem muita coisa para ser mudada. Emagrecida é ótimo. Adorei. Olha que coisa legal aqui. Eu adoro a live de vocês. Samuel Rocha, de Minas. Eu adoro a live de vocês. Antes, eu me sentia maluco sozinho. Agora eu mostro a live para os meus pais e eles já pediram para imprimir. Eu me sinto menos maluco. Só que o que acontece, que ele está dizendo aqui, é que ele não pode, né? Os pais acham... Só que depois não aparece impresso que a gente conversa, né? Isso é um grande... imprimir live é muito bom. Isso é maravilhoso. Imprimir live, acho que você tem que colocar isso, Edu. Porque isso dá quase um bordão, né? Assim, de imprimir live. Vou imprimir a live. Dá uma materialidade de alguma coisa que é etérea. Eu acho que uma das funções da gente criar aqui
essa live foi justamente botar para fora uma série de coisas que a gente pensa sozinho e fica achando que a gente é doido. Então, assim, você poder coletivamente conversar sobre um tabu dilui o tamanho daquela fantasia. Você está entendendo? Não, Então, claro, uma dor compartilhada é mais suportável, não tem a menor dúvida. Né? exatamente. Essa é a Como é que premissa tá? básica da psicanálise, né? Diga-se de passagem. Né? O Agora, compartilhamento do sofrimento o torna mais suportável, né? agora, a Rejane da Itália escreveu o seguinte, ela está morando na A Itália. Itália? Ela, Gente, temos uma ela live internacional. Live in Italy. Ela falou assim: qual é a relação do gordo com a saúde? Sou magra, mas o meu marido é gordo. Ele sofre tudo que vocês passam e eu aprendi a entender os gordos, ou tentar entender os gordos. Qual a relação do gordo deve buscar com a saúde? Eu acho que o gordo deve buscar com a saúde uma relação de autoconhecimento, né? Porque o que acontece, Regiane, é que muitas vezes as pessoas acreditam que uma pessoa gorda não tem a saúde, né? Muitas vezes o gordo já pode ter a saúde ou tem a sua saúde. O que pode acontecer é que, dependendo do objetivo que ele tenha, ele pode ir acentuando essa marca. Às vezes você caminha e você faz exercícios físicos e você não perde peso em função do seu biotipo. E aí fica parecendo que você não é saudável. E, no entanto, já é. Você vê o exemplo do Léo Jaime, que ontem postou as aulas de balé dele e quebrou a internet porque as Não é pessoas falam: sedentário. esse gordo faz balé. E, no entanto, assim, eu tenho aí alguma experiência com essa coisa dos musicais e eu vejo que, assim, o que ele faz ali, ele tem alguma técnica, ele tem bastante técnica. Então, ele já faz esses exercícios. Agora, como ele é gordo, as pessoas não aferem a ele a coisa da saúde. E ele escreveu assim... Olha com suspeito, né? Sim, ele escreveu assim: depois de 6 meses, a volta às aulas. Ou seja, ele faz essas aulas. Você está entendendo? Então, Rejane, eu Entendendo acho que ele não isso. é sedentário, É, sobretudo. um corpo magro, ele ostenta a ideia da saúde. E um corpo gordo não ostenta essa Da ideia. Mas doença. talvez o corpo gordo já tenha saúde e o corpo magro não faça exercício, não tenha saúde, ou tenha uma alimentação desregrada. Então eu acho que é isso, é você entender que saúde é essa, né? E buscar Qual a conceito de saúde saúde você está trabalhando, né? A Exatamente. começar pela saúde psíquica, né? De se conhecer, a ideia de... Bom, o corpo magro também pode ser extremamente pouco saudável, né? Mas a ideia de se conhecer, eu gostei que você trouxe aqui, Edu, né? O conheça-te a si mesmo. E isso aí certamente é a chave, independente se a questão é gordura ou não é gordura, né? Para tratar qualquer fonte de mal-estar, a primeira coisa que qualquer sujeito tem que fazer, necessariamente, é se conhecer, né? É buscar Exato. Eu acho que tudo isso, você esse sabe que trabalho psíquico, né? tem um cara chamado Andrezão, que ele até falou sobre a alimentação da filha dele aqui. Você lembra? Que ele falou: poxa, minha filha come mal, eu falo isso pra ela, e ela acha que eu tô falando do corpo, e não é do corpo. Aí ele virou pra mim e falou assim: olha, Edu, eu fico realmente assim, eu trouxe ela pra live, a gente está discutindo mais o assunto, e o que eu acho bacana de dizer é que o teu trabalho não fala de alimentação, o teu trabalho fala de tolerância. Olha que legal. Não, Porque, é assim, outra, a claro, gente uma boa aprende realmente a sensibilidade, assim. conversar com o outro. Essa ideia que ele acha que não é legal é de ter a alimentação certa e a errada. Então, assim, não é assim, entendeu? Uma Mas coisa que eu eu acho acho que você pode interessante... acrescentar, Edu, na sua descrição desse canal, né, dessas lives, não só um clube, como você gosta de falar, de autoaceitação, mas de uma mudança perceptiva. Né? É um convite a mudar o seu olhar. Um Eu convite a acho mudar o que seu olhar através é. do que o outro está te dizendo. Porque não adianta você pegar uma atleta olímpica como a Fernanda Venturini, sem querer pegar ela para Cristo, e ela falar do corpo dela. Isso ninguém entendeu? Mas vem Assim, cá, é sempre desculpa. o outro, né? Mas o É, nosso inferno é sempre o outro, não é isso? Se A gente você está sempre foi sempre magra colado nas e você palavras do que o continua outro diz magra, que é não você não respeito. pode pegar a experiência de uma pessoa que nunca foi magra e você quer que ela fique magra para que, a partir da forma do corpo dela, você entenda ela como saudável. Você está entendendo? Estou Então, entendendo que é um convite a outros modelos identificatórios, a ressignificar quais são os seus ideais, quais são os seus padrões. Porque também tem isso, né? Muito do sofrimento está ligado a esses mitos, ao que você, a grosso modo, né, idealizou. Então, acho que é um sim. trabalho
Antes, é claro que aí isso vai definir o quanto que você vai se colar, se afetar com a fala do outro sobre você. Né, Exatamente. tem que encontrar um solo fértil, aquilo ali encaixa, né? Olha que interessante, você falou o quanto que a fala do outro vai afetar você, ou no É. caso, o sujeito da pergunta, né? A Marcilene, ela é do Cariri, Cariri. Ela falou assim, Edu, me Cariri? conta Nossa, é, ela falou assim, eu não como em público há 7 anos. Como eu me curo disso? poxa, Aí eu que perguntei para ela solidão, por que né? que ela não come em público. E ela disse que ela é muito julgada pelo que ela come. Então, assim, ela percebia que como ela controlava as calorias na vida dela, toda vez que ela comia em público, ela ficava tão aflita que ela achou interessante não desenvolver essa prática. E agora ela só consegue sentir os sabores quando ela está sozinha. Já que ela fez essa pergunta a mim, eu vou dizer o seguinte: eu acho que Um a testemunho, vida né? a vida está cheia de intolerância aí, né? E a dieta do amor também fala sobre tolerância e sobre polarização alimentar. Então eu acho o seguinte: a gente não tem como controlar as pessoas, né? Tá cheio de gente aí, muita gente bacana no mundo Vai e ter como muita se gente que não. defender. Exatamente. Eu acho que a melhor maneira de você se defender é escolhendo as companhias. Realmente, se você for sentar numa praça de alimentação, você for mulher obesa e você pedir 4 pedaços de pizza, as pessoas vão realmente te recriminar. Aliás, só se você sentar na praça de alimentação, se você for gordo, você já é recriminado. Então, assim, Uhum. agora, se você escolher pessoas que você confia, você vai poder realmente sentar do lado delas, olhar no olho delas e pedir o que você quer comer. Então, eu acho que a grande diferença da vida é não andar em bando. Eu não ando, desculpa. Eu não ando em bando porque essas pessoas são muito perigosas, né? Elas pegam você num ponto que talvez te seja algo que não é tão firme e te desconcentram. Então eu acho, a minha ideia que eu dou para ela é isso: escolha as pessoas com quem você anda e divida com essas pessoas a trajetória, né? A trajetória, os Mas bons momentos da trajetória e os momentos difíceis. O que você acha, Joana? eu não sei se eu entendi. Eu concordo em gênero, número e grau com a parte de escolher, né, as pessoas que te cercam, de forma que sejam pessoas acolhedoras, isso aí não resta dúvida. Torna a nossa trajetória, né, bem mais tolerável e amorosa. Agora, eu não entendi a parte de não andar em bando, porque se ela estiver sozinha, eu tinha entendido o seguinte, que ela, de alguma maneira, criou essa estratégia, essa defesa aí, para se poupar, né, desses olhares julgadores, fascinorosos e coisa e tal. Mas ela Criminatórios. poderia estar sozinha, então você não precisa ser necessariamente o julgamento vir de alguém que estivesse com ela. Aí eu não entendi essa, não anda em bando, quer dizer, mas às vezes é Não, uma eu solidão acho que danada assim, que a pessoa eu posso te guarda, né? falar, no meu caso, era assim, você vai numa reunião de família, eles me dão um livro de Só é Gordo Quem Quer. Então, eu não Sim, participo sim. mais dessas coisas, entendeu? Ah, sim, Porque você assim, se culpa disso. Você cada um tem a pode. sua família, tá, gente? Eu não estou criticando a entidade família. Eu estou dizendo que na minha, eu era golpeado com comentários que vinham calcados, né, no lugar de ajuda, que eu acho que é o pior tipo de comentário, que vem com a moralização da educação, né? É como se eu estivesse precisando É de para o seu ajuda ou bem. de socorro. Então, assim, eu parei de realmente frequentar lugares coletivos nesse sentido, onde as pessoas se sentiam muito íntimas para me dar um toque, quando na verdade eu não estava afim. E você sabe que assim, tem um cara aqui, o Elton. O Elton, ele é da Tijuca. O Elton da Tijuca. Ele está dizendo o seguinte: eu a vida inteira fui balizado por alcoólatras e usuários de drogas. Eles recriminavam a minha alimentação. E, no entanto, o consumo de droga e álcool era um tabu. Então, eu não podia falar do hábito deles, mas eles se sentiam à vontade para falar do meu. Isso também é bastante interessante, né? Isso aconteceu comigo Ué, também. isso foi o alvo aqui, primeiro, do início da nossa conversa, né? Na hora que você tributa, o que você, né, cria todo um imaginário aí de que comida é droga, comida, né? Determinadas comidas você está tratando como esses outros objetos tóxicos que o Elton, né, faz analogia aí na fala dele, enfim, no que ele escreveu. Então você Sim. trata como, de novo, pária, um sujeito perigoso, um degradado, né, alguém que não sabe gerir a própria vida e, portanto, não deve ter autonomia nenhuma. Né? Agora, olha que coisa interessante, porque isso também aconteceu na minha vida. Por exemplo, se uma pessoa usa bebida alcoólica e fica fora de si, não é exatamente um bêbado, mas que está sempre Ah, alto, a essa pessoa foi permitida dirigir um carro, mesmo que ela bata. Entendeu? Então, assim, ela está colocando a vida de outra pessoa em risco.
E tudo bem, porque assim, é másculo, é libertador, você bebe e sai para pegar a mulherada, não é isso? Agora, se você come, isso eu acho que. Eu vou te levantar aqui, hein, Joana, eu não sou um estudioso do assunto, mas eu acho que comer para homens não é tão viril. Você está entendendo? Não, As eu pessoas. acho o seguinte: comer pouco para homem é mal visto, né? Isso já foi alvo aqui da nossa conversa. É muito mais dramático, digamos assim, para as mulheres. Agora, os exemplos que você tá dando, Edu, quer dizer, em termos de construção identitária masculina, essas insígnias, né? É o pegador, tem um quê, quer dizer, é sinônimo de agressividade, assertividade, né? O que é a masculinidade? Certamente nos faz pensar o quanto que da gordura da relação, perdão, da gordura com a sexualidade, né? A Sim, questão da sexualidade gorda como motivo de escárnio, ou seja, das pessoas gordas serem dessexualizadas, né? O corpo gordo ser visto exatamente. como algo infantil, como uma coisa amorfa. Acho que isso é um aspecto. O outro da sua fala que dava conta aí dos alcoólatras, né? Que botam a vida de outras pessoas em risco. A questão é o seguinte: um é visto como doença, o outro é visto como problema de caráter. Então a avaliação vai Hum, ser diferente. O gordo está assim porque sim, quer. O alcoólatra exatamente. não é responsável pela sua condição enquanto tal. Então, quer dizer, isso já, de saída já vai diferenciar o olhar, né, e o que vai ser cobrado socialmente de cada um desses dois sujeitos. Mas é uma coisa impressionante essa colocação, né? Depois tem uma menina que é a Maristela Maffei, de São Paulo, ela falou a mesma coisa, mas ela disse assim: o gordo, o que um gordo prejudica a outra pessoa dentro da sociedade? Porque uma pessoa realmente que ingere álcool e anda dentro da sociedade, ela coloca em risco a vida do outro, que é mais ou menos uma coisa que É um mau complementa essa exemplo ideia. moral. Agora, o interessante que eu queria ressaltar desse paralelo, né, é que você convive. Dificilmente você vai ver dentro de uma reunião de família uma pessoa falando assim, né? Joana, posso te falar uma coisa? Você tá bebendo pra cacete. Para de beber, Joana. Não, Você tá é bebendo e maior tá falta de fumando pra. educação. É considerado falta de educação. E com o gordo, não, né? Você pode virar pro Não. gordo e falar sobre a alimentação dele, que é o seu olhar, né? Você não é nenhum especialista naquilo, não é uma coisa saudável. Então, isso é interessante de ser O ressaltado também. Edu, mas historicamente você não tem a mesma atribuição de valor também, se a gente for olhar a história da alimentação, para álcool, no caso outras drogas, né, sei lá, fumo, sei lá o quê, e comida. Se um Sim. sujeito comia historicamente, tá? Esquece a contemporaneidade. Vamos caminhar 300 anos para trás, quando comida não era uma facilidade. Aliás, nem tanto, né? 40, 50 já não era. Um sujeito que comesse demais, ele está interferindo num modo de sobrevivência, na regulação de um coletivo. Porque as pessoas precisam comer para sobreviver, entende? Sim, Então, sim, ele sim. em termos de papel social, papel simbólico que ele ocupa, ele é um usurpador. Então, a ideia contemporânea de você criminalizar a gordura, de você associar, né? Você tem uma série de sofisticações, digamos assim, nesse olhar em relação à gordura. Agora, na base está a ideia de que aquele que come demais está roubando algo que é da ordem da sobrevivência. Ele é um Sei. usurpador, portanto, criminoso. Olha que interessante. Gostaria que você não divulgasse o meu nome. Eu sou apaixonado por uma menina há 2 anos e nós vivemos a nossa história. Só que existe um problema. Eu sou um homem magro e ela é uma Ela é mulher gorda. gorda. O que acontece é que eu não sou tão ligado em comer e ela adora comer. Isso não é um problema entre nós dois. Mas quando nós vamos em reuniões, ela fica chateada quando eu paro de comer e ela quer continuar comendo. Estamos vivendo um problema por uma coisa, como você falou na sua live, de incompatibilidade alimentar. Lembra dessa música? E aí ele Lembra? está falando uma coisa muito curiosa, né? Assim, então ela se sente constrangida de comer em público, aí mais uma vez esse assunto sendo tocado, Os papéis porque ele, sociais. ele para de comer e ela continua comendo. Mas porque ela já introjetou direito, ela sabe direitinho o que lhe cabe em termos de É, conduta e o que cabe a ele. Então, ela sabe que os olhares serão enviesados. Ele poderia comer em excesso, ele como poderia. você Ele disse, por poderia uma beber também, né? questão máscula, né? Bom, o excesso é uma coisa do masculino, né? Pensando em termos de insígnias assim sociais. Agora, e ela não. Ela teria que estar no lugar da contenção.
né? Não é isso? Historicamente, que a gente associa a mulher. Então, o homem extrapola e a mulher segura a onda, né? Exatamente. Não senta de perna aberta, tem modos, os gestos são todos estudados, delicados, né? Enfim. Então, é disso que ela está falando também. Então, não acho que seja só uma incompatibilidade alimentar. Eu acho que é uma questão que transcende, que vai para além disso, entre o feminino e o masculino, né? Do escopo de atuação, da forma como eles se apresentam em público. E no meio disso tudo, ela come demais e ele de menos. E isso não é visto como uma coisa feminina, né? Sim. Agora, olha que interessante aqui. Esse cara falou o seguinte: vocês falam que é mais difícil para uma mulher ser gorda do que para o homem ser gordo. E eu entendo porque na sociedade tudo para a mulher acaba sendo mais difícil. Mas eu gostaria que vocês fizessem uma live que o tema fosse também os homens, porque sou gordo e posso lhe garantir, fácil para homem também não é. Isso realmente não é fácil, não é para ninguém, né? Certamente. Fácil não é para ninguém. É um assunto realmente que dá trabalho. Agora, uma última pergunta. Joana, não, essa não é. É o seguinte, eu tenho dificuldade de entrar numa academia, tenho vergonha de entrar na academia. Pode parecer simples, mas eu não consigo entrar. Como devo fazer? E aí, Joana? É muito engraçado, isso me lembra umas falas da minha tese de doutorado, as primeiras pessoas que eu entrevistei nesse sentido, que me diziam assim, olha, primeiro eu tenho que emagrecer para ir para academia, né? Ou as pessoas querem ir à praia, que dizem, não, primeiro eu tenho que pegar uma corzinha para depois, né, não fazer feio na praia. Porque a gente está falando de performance, né? E aproveitar a pandemia para se exercitar dentro de casa, que é o que as pessoas têm feito, né? Agora, o que ela deve fazer? Acho que deve ligar um foda-se cósmico, né? Basicamente, nada psicanalítico que eu estou falando, né? E fazer o que ela acha que é melhor para a sua saúde. Né? Por um outro lado, eu falo assim, se você está indo para um lugar que você não se sente à vontade nem de entrar, fico pensando se você não deve procurar uma outra atividade, sabe? Que você não tem que ficar... Por isso que eu falei, fazer uma atividade em casa. De repente, ela se sinta inicialmente mais à vontade, segura, confortável, fazendo exercício em casa. Ou, se ela porque quiser assim, também, ela pode fazer exercício lá. Isso até que você falou é interessante de você ligar o foda-se. Você vai ligar o foda-se e entrar num lugar que te incomoda? Aí o foda-se é pra você, né? Depende como é que você significa isso. Depende do propósito. A gente sabe que... Não estou dizendo que fosse confortável, não. Mas vamos considerar que na vida a gente faz muitas coisas chatas e desconfortáveis. Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, tá, Edu? Só estou tensionando aqui, dando uma problematizada. Ela pode decidir, veja bem, que em função do horário, que atividade... porque também tem outras coisas a serem pesadas aí, né? Que em casa ela gosta de chegar para relaxar, que é um suplício, não sei, né? Eu estou falando assim, né? Análise selvagem. Tô pensando, se ela achar, né? Nesse escopo aí das coisas que ela tem que pesar, que a academia ainda é a melhor opção no sentido de ser mais prática, aí eu acho que ela deve, né? Ignorar e pensar, e de alguma maneira, que prevaleça ou dar um peso maior àquilo que ela acha que está de acordo com os propósitos dela. Sim. E aí muita coisa a gente faz que é chata e desagradável e a gente faz. Por outro lado, né, se ela não tem uma questão de maneira tão rígida, para ela não é um horror, né, ela consegue desenvolver uma rotina de exercício dentro de casa, ao ar livre, melhor ainda, ela está no melhor dos dois mundos. Agora, a gente nunca sabe a realidade das pessoas, né? Exatamente. Então, tem que colocar esses dois a possibilidade aí que ela tem de passar por cima disso. Agora, mamíferos, quando a gente olha, o relógio passou. Estamos no final de mais uma live. Exatamente. Muito rápido, né? Eu queria agradecer a todos vocês que fazem da nossa quinta-feira uma possibilidade da gente se acrescentar, entendeu? Eu cheguei aqui completamente perdido, vou dizer a vocês, e hoje em dia eu ainda continuo perdido, mas ciente de que perdido estou, e já é grande coisa. Então, assim, a gente poder ir para frente, sabe? Tendo a ideia de que você vai colocando um tijolinho em cima do outro e fazendo alguma coisa, né? Já estamos aqui com 2 meses e meio de caminhada. Eu queria agradecer a todos vocês que fazem da Dieta do Amor uma possibilidade de reflexão alimentar. É muito importante a gente falar sobre esses assuntos e ir fazendo as coisas aos poucos. Queria convidar vocês também a ver aí os meus últimos posts. Eu fiz hoje um post que eu estou fazendo uma coreografia para um banho. Eu queria que vocês entrassem e falassem se no banho de vocês
vocês são popstars. E é isso aí, é discutindo coisas simples e coisas complexas que a gente vai levando à frente uma questão tão importante como é alimentação, dieta, estética, padronização e busca por autoestima. Você queria falar alguma coisa rápido antes que a gente caia, Joana? Queria que a gente cair. Acho que é um convite a essa. Você falou de dieta alimentar, eu acho que é a dieta das ideias, né? Onde a gente se alimenta e se nutre de ideias e daquilo que eu falei o tempo todo aqui, né? Do pensamento crítico. Poder Sim. refletir e ressignificar